é um recurso linguístico que vem desde a escravidão, que é você falar em código com seus companheiros para ou planejar fuga ou sacanear o feitor. Era uma estratégia de sobrevivência identitária deles poderem extravasar as suas frustrações, a vontade de sacanear o outro e não ser compreendido. E isso virou uma característica muito forte do vernáculo afro-americano e que entrou na literatura, entrou no cinema mais adiante e principalmente na música. Então, quando os afro-americanos que faziam essa música muito folclórica, depois semi-folclórica, isso na virada do século, até os anos 20, com a ascensão das gravadoras, que viram que o público afro-americano era um público comprador de potencial, o disco era muito barato nos Estados Unidos, o toca-disco era muito barato, né? Uma característica do capitalismo americano é sempre tentar tornar a coisa mais barata possível para vender bastante. Era uma lógica deles que beneficiou muito essa parcela da população. Os instrumentos musicais, eles faziam, né, o cigar box, eles faziam os seus instrumentos caseiros, o washboard, que às vezes era cabo de lavar roupa. Eles tinham uma capacidade de improvisação imensa. E com a entrada deles nos discos, eles já traziam um repertório que tem um outro braço também no blues, né, os menestrels, junto com o vaudeville, que era o teatro de revista, os negros spirituals, né, que era a música da igreja ali, e as outras sonics, que era música de trabalho, não só na escravidão, mas depois também, né, que ficou trabalhando na fazenda, os prisioneiros nas prisões do sul. Mas tinha um outro braço, que é da música folclórica de matriz europeia. Tanto é que quem assistiu Pecadores, tinha aquela questão dos irlandeses tocando instrumentos musicais e tal. Ali, a minha leitura, que eu achei que ele que colocava eles como os vilões, os vampiros, né, os caras que estavam utilizando. Porque toda uma discussão sobre esse filme, mas na minha leitura, né, tudo é uma questão de leitura, assim, né, a partir da minha perspectiva, havia muita troca musical, principalmente entre a parcela pobre, branca do sul, mais ainda os irlandeses, que eles eram meio que os negros da Europa, né? Eles eram muito subjugados na Grã-Bretanha, eram perseguidos por questões religiosas, muitos fugiram para a América, chegaram muito pobres. E eles trouxeram a sua música, então houve uma troca musical muito rica, né? Existia um racismo estrutural, mas essas camadas mais pobres também trocavam afetos, trocavam informações musicais. A música foi um grande catalisador de trocas musicais. Então, isso veio do sul desde sempre, depois veio mais adiante com o rockabilly, o Elvis Presley, esse pessoal também que fazia esse intercâmbio. Vários músicos de blues gostavam e foram influenciados pelo country, pelo folk e vice-versa. Bom, aí voltando à entrada dos afro-americanos em disco. Uma coisa que era muito característica, e eu falo assim com uma pesquisa já de folha dos quase 40 anos, eu fui colecionando discos, hoje eu tenho em torno de sei lá, uns 5 mil discos só de blues, né, e fora centenas de livros, e eu falando tudo isso é para dizer que se você parar para escutar vários discos de blues de várias épocas e de várias vertentes, o blues tem várias vertentes, né? Texas Blues, Chicago Blues, o blues do norte que era eletrificado, o blues de Nova York, ele foi se espraiando pela América toda, né, por conta das migrações, e todos esses discos tinham um repertório muito picante, ou era celebrativo do homossexual, fazendo metáforas, muitas metáforas, às vezes metáforas bem picantes mesmo, porque principalmente essa primeira geração de bluesmen, né, os bluesmen que eram ainda meio folclóricos do final do século XIX para o XX, eram todos analfabetos, então eles trabalhavam com um repertório muito limitado, vocabular, e eles trabalhavam com muita metáfora, né? E as metáforas sexuais eram diversas, ou eles usavam metáforas culinárias, ou automobilísticas, ou laborais, para fazer para botar na sua poética. A própria palavra rock and roll vem de um blues dos anos 20, que junto, em separado, já tinha uma conotação sexual, e junto era o ato de fazer sexo, era uma gíria comum no sul, né, que foi recuperado mais adiante. E o grande trunfo deles é que as gravadoras brancas do norte, que gravavam eles,
não alcançavam. A separação étnica, cultural, até cognitiva era tão grande que eles achavam que eles estavam, quando ele falava vou montar na minha mula, eles estavam achando que era o fazendeiro falando da mulazinha dele. Não, era uma metáfora sexual. E isso fez com que eles não só burlassem as drogas, como vivessem muito, porque era o folclore, dos locais. E isso foi sempre me chamando a atenção, e esse ponto de quase uma aparição na biografia e essa estou falando que com esses pessoas que ajudaram a essa imagem do grupo, uma especificamente com a escola, e isso se propagou por décadas e décadas, muitos anos depois. Um dia desse eu estava assistindo um documentário, até aqui de Brasília, que era sobre a história do blues. Foi isso,